Editora Principium apresenta Mentes Perigosas, de Ana Beatriz Barbosa Silva, narrado por Larissa de Lara. A todas as pessoas de bem que acreditam e lutam por um mundo menos violento e mais justo. A todos aqueles que de alguma forma me ajudaram a colocar as ideias no papel. Prefácio. Um livro perturbador. Glória Pérez, escritora e novelista. A gente resiste muito a acreditar na existência do mal enquanto prática humana. Mas ele está aí, vizinho, rondando cada um de nós, e nem damos conta. O que assusta nessas pessoas é que elas parecem tão comuns, tão gente igual a gente. E, no entanto, a incapacidade de ter empatia pelo outro revela claramente que elas não são como a gente. Psicopata não tem semelhante. Ele nem sabe o que é isso. Este é um livro perturbador, porque nos faz descobrir que estamos sempre correndo o risco de ser a próxima vítima. Mas, ao mesmo tempo, nos dá as únicas armas possíveis para nos defendermos deles. A possibilidade de reconhecê-los para sair de perto. Tem o mérito de tirar o psicopata do terreno do crime, onde o senso comum o confina, para mostrar que a maioria deles não chega ao assassinato, ainda que todos vivam de matar, sonhos, esperanças, a confiança que os outros depositam neles. E ainda os diferencia no meio carcerário daquela maioria que realmente é recuperável e merece uma segunda chance. A boa notícia, como diz a Ana Beatriz, é que eles são uma porção muito pequena da população, de modo que podemos continuar apostando na humanidade. Panorama detalhado do comportamento dos psicopatas. Arthur Lavigne, advogado criminalista. É com satisfação que me vejo convidado para tecer algumas considerações sobre o livro Mentes Perigosas, obra tão oportuna quanto erudita que, ao se aprofundar no estudo científico e teórico do psicopata, traça os caminhos para reconhecer e se proteger das pessoas frias e perversas, sem sentimento de culpa, que estão muito perto de nós. Este livro tão minucioso e detalhado é de grande importância para a sociedade. Ele proporciona ao leitor um panorama pormenorizado do comportamento dos psicopatas, delineando prevenções, resguardos e defesas das pessoas que eventualmente venham a se relacionar com eles. Sem dúvida, a par do rigor técnico e do desembaraço com que a autora discorre nesta obra sobre a psicopatia, podemos verificar a utilidade do trabalho no sentido de estabelecer, de forma mais compreensível e útil, os meios com que os desavisados podem identificar e, por conseguinte, melhor se defender das investidas dos psicopatas. Um livro de essência autenticamente psiquiátrica demonstra que a psicopatia decorre da própria natureza do ser. Nas hipóteses dos casos enunciados neste magnífico livro da doutora Ana Beatriz, naqueles em que há ação delituosa, há de se aplicar o Código Penal. Mas o direito, evidentemente, não se omite quanto aos demais casos. A própria Lei número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, trouxe inúmeros institutos cautelares para que o juiz possa não só punir o autor, como tomar determinadas medidas. Não são poucas as medidas judiciais na esfera civil que instrumentaram nossa legislação, visando minimizar o sofrimento da vítima e fazer com que o autor do dano seja punido dentro de determinado limite, a ponto de desencorajá-lo a reincidir. Assim, entre outras ações, o ressarcimento por danos morais e materiais é um tipo de punição, conforme for o caso. Dessa forma, mais uma vez, parabenizo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva pelo seu admirável trabalho, útil a toda a sociedade. Mas, acima de tudo, cumprimento-a por trazer a lume uma questão que há muito vem preocupando a psiquiatria e o direito. Normais na aparência, perigosos nas atitudes. Talvane M. de Moraes, psiquiatra forense.
No momento em que recebi o convite da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva para comentar o teor do seu novo livro, disse à autora que era louvável e corajosamente desafiadora a sua disposição de abordar um assunto tão complexo e controverso em psiquiatria: falar sobre os psicopatas. A controvérsia sobre o tema é histórica, conhecida dos profissionais de saúde mental, sendo que alguns até evitam tratar do assunto porque a discussão poderá cair em um terreno movediço e cheio de dúvidas técnicas. O livro aborda com grande profundidade e clareza didática a questão dos transtornos de personalidade, que são capazes de resultar em comportamentos antissociais graves. Transitando por uma exposição clara e cientificamente bem fundamentada, a doutora Ana Beatriz faz um criterioso estudo de tais pessoas que tanto preocupam cada um de nós, pois têm aparência de indivíduos normais, mas são perigosas em suas ações e atitudes. Enganosas em sua conduta, tornam-se de alto risco para aqueles com quem convivem, em razão do que se passa em sua mente. Podem estar próximas a nós, imperceptíveis até o momento do ataque final. Podemos, numa cilada da vida, ser vítimas desses anormais. Trata-se de uma obra indispensável àqueles que desejam se aprofundar no mundo das diferenças psicológicas entre as pessoas, pois a diversidade do ser humano estabelece o desafio sobre o conhecimento interpessoal. Não somente os profissionais da área de saúde mental, mas todas as pessoas que desejam compreender a natureza humana devem ler este livro. Eu poderia falar muito mais, mas você, leitor, tem o direito de descobrir as revelações do livro caminhando pelos meandros dos desafios de mentes perigosas. O psicopata mora ao lado. Introdução. O escorpião aproximou-se do sapo, que estava à beira do rio. Como não sabia nadar, pediu uma carona para chegar à outra margem. Desconfiado, o sapo respondeu: Ora, escorpião, só se eu fosse tolo demais. Você é traiçoeiro, vai me picar, soltar o seu veneno e eu vou morrer. Mesmo assim, o escorpião insistiu, com o argumento lógico de que, se picasse o sapo, ambos morreriam. Com promessas de que poderia ficar tranquilo, o sapo cedeu, acomodou o escorpião em suas costas e começou a nadar. Ao final da travessia, o escorpião cravou o seu ferrão mortal no sapo e saltou ileso em terra firme. Atingido pelo veneno e já começando a afundar, o sapo, desesperado, quis saber o porquê de tamanha crueldade. E o escorpião respondeu friamente: Porque essa é a minha natureza. Vez por outra essa fábula surge em minha mente, seja no cotidiano profissional, seja por meio do acompanhamento das notícias diárias pelos jornais e pela TV. Trata-se de uma história arquetípica que ilustra exemplarmente a natureza das pessoas que serão analisadas e descritas ao longo deste livro. A ideia de escrever sobre psicopatas surgiu em razão do momento violento, desumano e marcado por escândalos que nos abate, mas também serve como um alerta aos desprevenidos quanto à ação destruidora desses indivíduos. Devo admitir minha ousadia, mas não pude resistir às inúmeras solicitações dos meus leitores, pacientes, conhecidos e amigos. Quando pensamos em psicopatia, logo nos vem à mente um sujeito com cara de mau, truculento, de aparência descuidada, pinta de assassino e desvios comportamentais tão óbvios que poderíamos reconhecê-lo sem pestanejar. Isso é um grande equívoco. Para os desavisados, reconhecê-los não é uma tarefa tão fácil quanto se imagina. Os psicopatas enganam e representam muitíssimo bem. Seus talentos teatrais e seu poder de convencimento são tão impressionantes que eles chegam a usar as pessoas com a única intenção de atingir seus sórdidos objetivos. Tudo isso sem nenhum aviso prévio, em grande estilo, doa a quem doer. Mas quem são essas criaturas tão nocivas? São pessoas loucas ou perturbadas? O que fazem? O que sentem? Como e onde vivem? Todos são assassinos?
Este livro discorre sobre pessoas frias, insensíveis, manipuladoras, perversas, transgressoras de regras sociais, impiedosas, imorais, sem consciência e desprovidas de sentimento de compaixão, culpa ou remorso. Esses predadores sociais, com aparência humana, estão por aí, misturados conosco, incógnitos, infiltrados em todos os setores sociais. São homens, mulheres de qualquer etnia, credo ou nível social. Trabalham, estudam, fazem carreiras, casam, têm filhos, mas definitivamente não são como a maioria das pessoas. Aquelas a quem chamaríamos de pessoas do bem. Em casos extremos, os psicopatas matam a sangue frio, com requintes de crueldade, sem medo nem arrependimento. Porém, o que a sociedade desconhece é que os psicopatas, em sua grande maioria, não são assassinos e vivem como se fossem pessoas comuns. Eles podem arruinar empresas e famílias, provocar intrigas, destruir sonhos, mas não matam. E exatamente por isso permanecem por muito tempo, ou até uma vida inteira, sem ser descobertos ou diagnosticados. Por serem charmosos, eloquentes, inteligentes, envolventes e sedutores, não costumam levantar a menor suspeita de quem realmente são. Podemos encontrá-los disfarçados de religiosos, bons políticos, bons amantes, bons amigos. Visam apenas o benefício próprio, almejando o poder e o status. Engordam ilicitamente suas contas bancárias, são mentirosos, contumazes, parasitas, chefes tiranos, pedófilos, líderes natos da maldade. A realidade é contundente e cruel. Entretanto, o mais impactante é que a maioria esmagadora está do lado de fora das grades, convivendo diariamente com todos nós. Eles transitam tranquilamente pelas ruas, cruzam nossos caminhos, frequentam as mesmas festas, dividem o mesmo teto, dormem na mesma cama. Apesar de mais de 20 anos de profissão, ainda fico muito surpresa e sensibilizada com a quantidade de pacientes que me procuram com sua vida arruinada totalmente em frangalhos, alvejada por esses seres bípedes que sugam o nosso sangue e vampirizam a nossa alma. É importante ressaltar que os psicopatas possuem níveis variados de gravidade: leve, moderado e grave. Os primeiros se dedicam a trapacear, aplicar golpes e pequenos roubos, mas provavelmente não sujarão as mãos de sangue, nem matarão suas vítimas. Já os últimos botam verdadeiramente a mão na massa, com métodos cruéis sofisticados, e sentem um enorme prazer com seus atos brutais. Mas não se iluda. Qualquer que seja o grau de gravidade, todos, invariavelmente, deixam marcas de destruição por onde passam, sem piedade. Além de psicopatas, eles também recebem as denominações de sociopatas, personalidades antissociais, personalidades psicopáticas, personalidades dissociais, personalidades amorais, entre outras. Embora alguns estudiosos prefiram diferenciá-los, no meu entendimento, esses termos se equivalem e descrevem o mesmo perfil. No entanto, por uma questão de foro íntimo e visando facilitar a compreensão, o termo psicopata será o utilizado neste livro. A parte racional ou cognitiva dos psicopatas é perfeita e íntegra. Por isso sabem perfeitamente o que estão fazendo. Quanto aos sentimentos, porém, são absolutamente deficitários, pobres, ausentes de afeto e de profundidade emocional. Assim, concordo plenamente quando alguns autores dizem, de forma metafórica, que os psicopatas entendem a letra de uma canção, mas são incapazes de compreender a melodia. Com base nessa premissa, optei por não inserir trechos de letras de canções brasileiras na abertura dos capítulos, recurso narrativo que costumo adotar em minhas obras. Música é emoção sentida com a alma. Entendo que repetir a mesma fórmula ao descrever o comportamento de criaturas desprovidas de afetividade seria, no mínimo, um contrassenso. Aqui não me proponho, sob nenhuma hipótese, a oferecer ajuda terapêutica aos indivíduos com esse perfil. Ao contrário,
O meu objetivo é informar o público em geral para que fique de olhos e ouvidos bem abertos, despertos e prevenidos. Suas vítimas prediletas são as pessoas mais sensíveis, mais puras de alma e de coração. Também tenho como propósito expor parâmetros para que possamos avaliar em que escala cada um de nós está contribuindo para promover uma cultura social na qual a psicopatia encontra um terreno fértil para prosperar. Esta obra contém histórias reais que me foram relatadas por vítimas de psicopatas, direta ou indiretamente, e casos tratados com destaque na imprensa. Não estou afirmando que os exemplos aqui citados representam autênticos psicopatas, e sim que ilustram de forma bastante didática comportamentos que um psicopata típico teria. Além disso, todos os casos apresentados se prestam muito bem à exemplificação dos mais diversos níveis de psicopatia, desde os mais leves até os moderados e graves. Dessa forma, tentei esquadrinhar e tornar o tema o mais abrangente possível, a fim de responder a uma série de perguntas que, na maioria das vezes, nos deixa absolutamente confusos. Assim, espero contribuir para que as pessoas se previnam contra as ameaças que nos rondam de forma silenciosa. Estou convencida de que falhas em nossas organizações familiares, educacionais e sociais são dados importantes e merecem estudos aprofundados e toda a nossa atenção. Mas esses fatores, por si sós, não são suficientes para explicar o fenômeno da psicopatia. A natureza dos psicopatas é devastadora, assustadora, e aos poucos a ciência começa a se aprofundar e a compreender aquilo que contradiz a própria natureza humana. O conteúdo aqui exposto é denso e intrigante. As páginas percorrem a mente sombria de criaturas cuja vida parece não ter se desenvolvido totalmente. Saber identificá-las pode ser um antídoto, talvez o único, contra seu veneno paralisante e mortal. Infelizmente, a desinformação nos torna vulneráveis, indefesos como sapos tolos fisgados pelas habilidades camaleônicas dos escorpiões. Prepare-se, porque certamente você conhece, já ouviu falar ou convive com um deles. Ana Beatriz Barbosa Silva. Qualquer história sobre a consciência é relativa à conectividade que existe entre todas as coisas do universo. Por isso, mesmo de forma inconsciente, alegramo-nos diante da natureza gentil dos atos de amor. Capítulo 1. Razão e sensibilidade. Um sentido chamado consciência. Lembro como se fosse hoje. Fecho os olhos e lá estamos. Eu e meus colegas no anfiteatro principal do Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Aquilo que a princípio deveria ser mais uma das palestras do nosso vasto currículo do curso de medicina foi fundamental na minha vida profissional. Era sexta-feira, 9 horas da manhã, e eu me encontrava sonolenta e exausta em função do plantão que havia feito na noite anterior. Confesso que por uns 10 a 15 minutos quase rezei para que o palestrante faltasse ao compromisso. Dessa forma, poderia ir para casa, tomar um belo banho e dormir o sono dos justos, sem nenhuma pontinha de culpa. Por volta das 9h15, um homem franzino e muito branco, que trajava uma calça jeans e um discreto blusão azul, adentrou o auditório repleto de alunos, subiu no tablado e desenhou na lousa um gráfico. Em tom provocador e entusiasmado, ele entoou em voz firme e forte a seguinte questão: o que é consciência? Ainda sob o impacto daquela estranha presença, que nem sequer havia se apresentado, a turma entreolhava-se de forma discreta na expectativa de que alguém quebrasse o silêncio constrangedor que inundava o anfiteatro. Por mais estranho que possa parecer, aquele silêncio me despertou, ou melhor, toda aquela situação me intrigou de alguma forma. Senti-me desafiada pelo questionamento que aquele homem havia jogado no ar. Rapidamente ajeitei-me na cadeira, esfreguei os olhos e impulsivamente disparei. Bom dia, mestre. Sou estudante do 3º ano desta faculdade, o UERJ, e gostaria de saber o seu nome, a sua especialidade e uma pequena explicação sobre o gráfico na lousa. Por uma fração de segundo,
percebi que tinha sido ligeiramente indelicada e também desafiadora. Quando deparei com o professor à minha frente, pude observar certo bom humor em sua fisionomia, o que foi confirmado por suas palavras. Bom dia a todos os acadêmicos aqui presentes. Meu nome é Osvaldo e sou médico psiquiatra, professor assistente da cadeira de psiquiatria desta faculdade. Sem pestanejar, o professor Osvaldo, dirigindo-se a mim, fez valer a lei da ação e reação. Vejo que você está muito interessada no tema de hoje. Então, vamos iniciar nossa aula com a sua descrição sobre a consciência. Naquele momento, percebi que o ditado "quem está na chuva é para se molhar" era inteiramente verdadeiro. E sem possibilidades de fuga, falei. Professor, quando ouço a palavra consciência, 2 sentimentos me vêm à cabeça. Um de ordem prática, ou seja, se estou acordada ou não. E outro de ordem subjetiva, que me remete ao fato de eu ter consciência de quem sou e qual o meu papel no mundo. Com um sorriso de aprovação nos lábios, o professor continuou. Em parte, você já explicou o gráfico aqui colocado. De certa forma, seu ponto de vista está correto. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nessas questões. Apontando para o desenho na lousa, ele prosseguiu. Estar consciente é fazer uso da razão ou da capacidade de raciocinar e de processar os fatos que vivenciamos. Estar consciente é ser capaz de pensar e ter consciência das nossas ações físicas e mentais. Na clínica médica, podemos averiguar o estado de alerta ou lucidez que uma pessoa apresenta em determinado momento. Assim, podemos perceber num exame clínico o estado ou nível de consciência que podemos identificar como lúcido, vígil, hipovígil, hipervígil, confuso, em coma profundo, etc. Todos os termos atestam o nível de percepção que temos em relação ao mundo. Alguém que utilize certas doses de álcool, por exemplo, pode apresentar o seu nível de consciência reduzido, hipovígil, ou até mesmo atingir o estado de coma. De forma inversa, as anfetaminas, estimulantes, muito utilizadas em dietas de emagrecimento, costumam fazer o cérebro trabalhar mais depressa, deixando as pessoas mais acesas, elétricas, com a fala rápida, e podem provocar insônia e muita irritabilidade. Esse estado é conhecido como hipervigilância. Finalmente, alguém falava de forma clara como deveríamos iniciar um exame clínico dos nossos futuros pacientes. Entusiasmados e atentos às explicações do professor, fizemos inúmeras perguntas sobre acidentes automobilísticos, traumatismos cranianos, substâncias tóxicas e tantas outras situações que podem alterar nossos níveis de consciência. A segunda parte da aula não se tratava mais de identificar o estado ou nível de consciência de alguém, mas sim de algo muito mais complexo. Agora a questão era ser ou não ser. Ser consciente não é um estado momentâneo em nossa existência, como dito anteriormente. Ser consciente refere-se à nossa maneira de existir no mundo. Está relacionado à forma como conduzimos nossa vida e especialmente as ligações emocionais que estabelecemos com as pessoas e as coisas em nosso dia a dia. Ser dotado de consciência é ser capaz de amar, concluiu o professor. Ao soar o sinal, a maioria da turma se levantou, esvaziando o anfiteatro. Por alguns minutos fiquei ali, pensativa, como se algo tivesse me atingido de forma estranha e paralisante. Vi o professor Osvaldo saindo. De longe, ele fez um gesto discreto de despedida, ao qual, sem querer, não consegui responder. Na minha mente, 2 palavras ecoavam estridentes: consciência e amor. Eu não sabia explicar o porquê, mas naquele momento fui tomada por 2 inquestionáveis certezas. Eu estava lúcida, vígil, e experimentava uma emoção maravilhosa e transcendente de ser uma pessoa consciente. De lá para cá, muitos anos se passaram, mas aquela aula, em especial a sua parte final, foi decisiva na minha vida. A partir daquele dia, exercer a psiquiatria passou a ser parte inseparável da minha existência. Eu tinha a consciência de que a minha profissão seria um canal por onde emoções muito boas transitariam por toda a vida.
Ser consciente é ser capaz de amar. Como visto na aula do professor Osvaldo, o termo consciência é ambíguo, sugerindo dois significados totalmente distintos. E por isso mesmo é compreensível que, a esta altura, o leitor esteja confuso. Na realidade, a consciência é um atributo que transita entre a razão e a sensibilidade. Popularmente falando, entre a cabeça e o coração. Falar sobre consciência pode ser uma tarefa fácil e difícil ao mesmo tempo. O fácil são as explicações científicas sobre o desenvolvimento da consciência no cérebro, que envolvem engrenagens como atenção, memória, circuitos neuronais e estruturas cerebrais, as quais só serviriam para confundir um pouco mais. Nada disso vem ao caso agora. Pelo menos não é esse o meu propósito. Portanto, esqueça. Aqui vou considerar o lado difícil, subjetivo e relativo ao sentido ético da existência humana, o ser consciente. Mostrar apreço pelas condutas louváveis, ser bondoso ou educado, ter um comportamento exemplar e cauteloso, preocupar-se com o que os outros pensam a nosso respeito, nem de longe pode ser definido como consciência de fato. Afinal, a consciência não é um comportamento em si, nem mesmo é algo que possamos fazer ou em que pensamos. A consciência é algo que sentimos. Ela existe, antes de tudo, no campo da afeição ou dos afetos. Mais do que uma função comportamental ou intelectual, a consciência pode ser definida como uma emoção. Peço licença e vou um pouco além. No meu entender, a consciência é um senso de responsabilidade e generosidade baseado em vínculos emocionais, de extrema nobreza com outras criaturas, animais, seres humanos, ou até mesmo com a humanidade e o universo como um todo. É uma espécie de entidade invisível, que possui vida própria e que independe da nossa razão. É a voz secreta da alma, que habita em nosso interior e que nos orienta para o caminho do bem. A consciência nos impulsiona a tomar decisões totalmente irracionais e até mesmo com implicações de risco de vida. Ela permeia as nossas atitudes cotidianas, como perder uma reunião de negócios porque o seu filho está ardendo em febre, e até as nossas ações de extrema bravura e de autossacrifício, como suportar a dor de uma tortura física e psicológica em função de um ideal. Assim, a consciência nos abraça e nos conduz pela vida afora, porque está em plena comunhão com o mais poderoso combustível afetivo, o amor. De forma bem prosaica, imagine a seguinte situação. Você está no aconchego do seu apartamento, depois de um dia exaustivo de trabalho e reuniões. Momentos depois, o interfone toca anunciando a visita inesperada de uma grande amiga. Ela está grávida de 7 meses e chegou abarrotada de sacolas com as últimas compras do enxoval. Apesar do cansaço, você fica verdadeiramente feliz com a presença dela. Por alguns momentos, vocês conversam alegremente sobre o bebê e os planos para o futuro e colocam as fofocas em dia. Lá pelas tantas da noite, sua amiga diz que precisa ir embora. Em frações de segundo, você pensa: preciso tomar um banho e dormir. Será que ela vai entender se eu não a acompanhar até a portaria do prédio? Mas ela está grávida e tem tanta coisa para carregar. É melhor eu ir junto. Foi isso que me ensinaram. Bem, essa tagarelice mental que azucrina tal qual um crime cometido, sem dúvida não é imoral. É absolutamente humana, natural e foge ao nosso controle. Mas também não é a sua consciência soprando em seu ouvido. Ao contrário do vou ou não vou, você é imediatamente tomado por um impulso generoso e se flagra no elevador com sua amiga, carregando as bolsas e as sacolas. Chama um táxi, abre a porta do carro, diz ao motorista para ir com cuidado e se despedem felizes. A consciência é assim mesmo. Chega sem avisar e não complica. Apenas faz. Uma história mais comovente. São Paulo, domingo, novembro de 2007. Cerca de 3 minutos após ter decolado do aeroporto Campo de Marte, um Learjet 35 caiu de bico sobre uma residência onde moravam 14 pessoas de uma mesma família. No acidente morreram o piloto, o copiloto e 6 pessoas que estavam na casa.
Os vizinhos Ayrton, de 16 anos, e seu pai, o Sr. Ângelo, de 75, correram para o sobrado. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.